temos mais um podcast começando. Você que nos acompanha pelo YouTube ou através do canal CJC pela televisão, seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui o podcast bíblico. Vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Então, já separa a sua Bíblia Sagrada e deixa ela aberta em Mateus. E hoje vamos estudar o capítulo 22, já estamos nos encaminhando aqui, para o final. Mateus vai se encerrar no capítulo 28, mas calma, tem muito conteúdo ainda pra gente ver. E só para você ter noção de quantos assuntos a gente vai tratar no dia de hoje, no capítulo 22 vai falar sobre a parábola das bodas, as bodas de casamento, a questão do tributo. Também vamos falar sobre o grande mandamento e sobre o Cristo, filho de Davi. Muita coisa boa para o dia de hoje. E é claro que a gente sempre termina com chave de ouro, com o comentário do missionário R.R. Soares, ou seja, está imperdível. E além de você de casa que sempre nos acompanha, eu também estou em excelente companhia aqui nos estúdios. Começo apresentando, primeira vez que esse pastor está vindo, que honra, que alegria recebê-lo, pastor Amauri. Seja muito bem-vindo, pastor. Oi, Júlio. Prazer estar aqui com você. Demorou um tempinho, Consegui chegar. E sei que é muito importante, a gente trazer a palavra de Deus, é o que Deus nos deu a fazer. E aproveito aí, dizer que todos estão nos assistindo. Podem ter certeza, mantenha-se aí que Deus vai falar muito ao seu coração através dessa trajetória de Jesus, já está pertinho ali da crucificação, tem muito de salvação aí para a sua vida. Exatamente, aqui Jesus já está em Jerusalém, novamente vai ser questionado, mas também Jesus vai fazer uma pergunta aqui para os fariseus. Tem muito conteúdo para o dia de hoje e sim, Deus vai falar ao seu coração, além da Bíblia, como a gente sempre fala, prepara ali o caderno para você anotar, registrar tudo que Deus for falando com você. Quem também está conosco é o pastor Marcos. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, dona Júlia, pastor Amauri. É uma honra estar aqui com vocês. Eu faço do pastor Amauri as minhas palavras, Jesus está perto da crucificação. A gente até estava falando um pouquinho, foi que parecia que Jesus ativou uma coisa em Jesus, que tudo que ele fez na caminhada nesses 3 anos, parece que ele dá um start de como se fosse, aqui estou indo, então tem que já dar tudo. Então eu creio que, como o pastor Amauri disse, vai muita salvação. Ele vai falar sobre salvação, sobre milagres, e creio que vai ser para edificar essa conversa. Vai sim, eu lembro do pastor Marcos quando a gente recebeu o senhor e também a Bruna lá no Central. Isso foi aí, o Central? Foi isso aí. Olha só, e agora a gente está aqui junto no podcast bíblico também. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. E como sempre falamos aqui no podcast, creio que você já está aí careca de saber, mas não custa lembrar, porque é muito importante a gente sempre orar antes de ler as Escrituras, ler a palavra. Porque eu posso ler aqui e considerar a Bíblia como um livro histórico, vários ensinamentos, várias coisas interessantes, grandes personagens, só que é um livro vivo. Então, quando você convida o Espírito Santo, meu amigo, isso faz toda a diferença, isso vai trazer a revelação para você. Então, não custa lembrar, e é claro que eu vou pedir a bênção aqui para os pastores. Hoje vai ser o pastor Amauri. Pode ser, pastor? Agora, com muito prazer. Amém. Vamos pedir a Deus essa sabedoria. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando, ó Deus, este programa. Que a bênção do Senhor, ó Deus, aqui permaneça, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, inteligência espiritual. Meu Deus, e que todos, ó Pai, que forem alcançados por esse ensinamento, venham ter entendimento da vontade do Senhor para as suas vidas. Abençoe a todos que estão aqui, abençoe a todos que estão nos assistindo. Eu declaro esta bênção sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. E agora podemos começar, já abrir aqui as anotações, São muitas coisas para o dia de hoje. Lembrando, estamos aqui em Mateus 22, aqui ainda representa aquela 5ª divisão que nós falamos, Que vai falar sobre o conflito entre os reinos. E nesse capítulo 22, a gente já começa com a festa de casamento, Sobre a parábola das bodas. E a gente pode ler aqui, vou ler com vocês, que diz assim: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir.
Então mandou os outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo já está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto, que venham à festa. E aí o versículo 5 é para a gente refletir, né? O 5 e o 6. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. E aqui a gente pode ver, né? Tem mais conteúdo pra gente na parábola das bodas, mas nós vemos que o rei está fazendo um convite quase que irresistível, né? Está convidando ali pessoas para uma linda festa, um lindo banquete, mas muitas pessoas estão rejeitando porque cuidaram dos seus próprios afazeres, não deram a devida importância a esse convite. E, pastora Mauri, acho que a gente pode fazer essa pergunta para as pessoas que estão em casa, né? Será que essa pessoa, ela está dando a devida atenção a esse convite? Será que ela já aceitou esse convite? Que nós bem sabemos que é o convite para a vida eterna, aquilo que Jesus veio trazer. É a decisão mais importante, né, pastor? Júlia, é verdade. Muitas pessoas têm recebido o convite, né, através do Evangelho, da Palavra de Deus, e têm resistido. Né, negado, rejeitado aquilo que Jesus apresenta nessa parábola como banquete, como você disse, é a salvação, é a vida eterna. Se a gente olhar na parte, né, que é histórica ali, já abençoa a nossa vida, saber que quando Jesus ele fala ali, aquele Senhor é Deus, o Filho é o próprio Senhor Jesus, os que foram enviados, né, todos os profetas, todos que vieram falando da palavra, e mesmo assim ali o povo, e principalmente os religiosos judeus, endureceram o coração, e aquilo ali trouxe um juízo sobre eles. E é uma verdade, como você diz, para nós, principalmente hoje, quando ouvimos falar do Evangelho, a gente não pode fechar o coração. O banquete já está preparado. Conversava com o pastor Marcos antes de entrar, o cordeiro já foi morto, né? O banquete já está preparado. Eu não posso rejeitar o convite mais importante, que é para a salvação e para a vida eterna. Infelizmente, muitos estão preocupados com os seus próprios negócios, Exato. os seus afazeres, estão amando o presente século e vão perder essa chance, essa oportunidade única. Não rejeite esse convite, dê a devida importância, o devido valor, porque a gente fala muito da graça, mas não foi de graça, né? Teve um preço a ser pago, um alto preço, e Jesus pagou. Então, assim, como o pastor falou, o cordeiro já está pronto, o banquete está pronto. Mas e aí? A decisão é sua, você vai vir ou você vai desprezar esse convite? E aí, algo interessante, quando a gente continua aqui a leitura, no versículo 8, depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam, não a quiseram, né? Desprezaram. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos que puderam encontrar, tanto os bons e os maus. Aqui representa os judeus e os pecadores. Os judeus são os convidados que rejeitaram. Aqui, quando fala sobre os bons e os maus, representa os gentios e os pecadores, né? Então, eles chamaram os bons e os maus, e o salão de festa ficou cheio de gente. Versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou que um homem não estava usando a roupa da festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem as roupas de festas, ou em outras traduções, as roupas nupciais, né? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos seus empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E aí Jesus encerra, né? Pois muitos são convidados, mas poucos são os escolhidos. Então a gente vê que teve aquele povo que rejeitou o convite, mas teve aquele povo que aceitou, que decidiu vestir as vestes de festa e desfrutar daquele banquete. Mas teve um homem que chamou atenção, porque ele não estava vestido de forma adequada, condizente, coerente com aquela festa. Então a gente pode perceber que está falando muito sobre a graça, está falando muito sobre a santidade. Eu até estava vendo, alguns comentaristas vão dizer a respeito desse texto, que como os empregados foram chamar as pessoas que estavam na rua, certamente elas não estavam esperando uma festa e não tinham a roupa adequada. Então o próprio rei, segundo o costume, segundo esses estudiosos, eles falam que o próprio rei dava as condições para que eles pudessem estar naquela festa. Então, eles foram convidados e o rei
quis ali oferecer para eles a roupa adequada. Mas teve esse um que não quis. E essa roupa adequada a gente sabe, né, pastor Marcos? Que representa a santidade, representa a nova vida. Que ao mesmo tempo que a graça nos chama, ela nos dá condições de manter nesse caminho, né? Sim. A senhora falou sobre a parte, né, que os judeus rejeitam o convite, mas essa parte agora é boa pra gente, porque fala sobre a gente. Fala sobre aquelas pessoas que não tinham direito de estar na festa, não foram convidadas. Sim. Mas por causa do convite negado dos judeus, né, que são os convidados originais, nós pudemos estar lá dentro. E como a senhora mesmo falou, a senhora falou que Deus ele só não vai te chamar, ele vai te dar a condição de estar aqui. Creio que o pastor Amaury e até a senhora, quando foram chamados por Deus, quando Deus chamou vocês, ele não só jogou vocês num meio que vocês não entendiam, não sabiam o que fazer, não foram instruídos. Ele deu as condições. A mesma coisa Deus vai fazer com a salvação nesse momento. Seguindo aqui, a gente vai perceber que no versículo 15 até o versículo 22 vai falar sobre a pergunta sobre os impostos. Aqui eu vou passar bem rapidamente, né? Vão perguntar para Jesus, mas Jesus, é lícito pagar tributo a César ou não? A gente não precisa pagar tributo. Lembra que a gente até falou há uns capítulos atrás sobre o tributo do templo? E aí Jesus ensinou ali e fez algo para não escandalizar e pagou ali o tributo, enfim. Agora é o tributo para César, para o governador de Roma ali. E aí Jesus está numa saia justa, né? Colocaram ele numa situação complicada, como sempre, umas perguntas cabulosas. Se Jesus falasse que sim, ele estaria apoiando o governo opressor, dizendo que ele estava concordando. Mas se falasse que não, ele estaria se rebelando, né? Não sendo obediente. Então, como é que ele responde? Aí Jesus dá uma resposta maravilhosa. A gente pode acompanhar aqui no versículo 18, mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu, hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto, e trouxeram a moeda. Aí Jesus falou, né? Ele perguntou, de quem são o nome e a cara que estão gravadas na moeda? E eles responderam, são do imperador. E aí, então, Jesus disse, deem ao imperador, né, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Jesus está ali se mostrando, né, submisso, respeitando as autoridades, é o que ele nos ensina também, mesmo que não concordasse, que fosse um governo, um império ali opressor, né, que cobrava impostos altíssimos. Eu só vou fazer uma observação para você de casa, a gente não dá conta de ler todos os textos, então eu peço sempre para que você faça uma leitura anterior, que você faça essa leitura, porque Deus vai falar com você no seu particular, e aqui a gente vai ganhar um pouquinho de tempo também para poder absorver o máximo de conteúdo e entendimento. Nesse bloco aqui, a gente vai ver os saduceus. Era uma parte ali dos judeus, tinha os mestres da lei, tinha os fariseus, tinham... Esqueci o nome de um que o pessoal fala que é de João Batista. Mas, enfim, os essênios, acho que é os essênios. Enfim, e aí tinham os saduceus. Qual que era a característica deles? Eles não criam em anjos, não criam em ressurreição e eles só acreditavam no Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Apenas. Eles não criam nas leis ali, nos profetas, não acreditavam nisso. Então... eles vão fazer uma pergunta para Jesus que é na intenção de ridicularizar a doutrina da vida após a morte, ou seja, da ressurreição. Eles vão falar, né? Mas se uma mulher se casou e o seu marido morreu, então, segundo a lei, o irmão vai recebê-la como esposa. Só que esse processo se repete, acho que 7 vezes, né, pastor Mauri? Corrija-me se eu estiver errado. E aí eles querem ridicularizar, então no céu, ela vai ser esposa de quem? E aí Jesus, ele traz um ensinamento muito importante, né? Jesus respondeu, como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Aqui a gente começa
com o versículo que eu li primeiramente, onde fala que nós erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Pastor Marcos, a gente perde muito por não dar ouvidos ao Evangelho, não dar ouvidos às instruções que Deus tem para nós e que nós sabemos que é para o nosso bem. E aí fala que a gente erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, caminham juntos, né? Conhecer as Escrituras, mas também viver de fato, ter autoridade, ter o poder que a gente tem na palavra. Sim. Uma coisa que eu digo, eu até preguei há uns dias atrás, é que para ter poder você tem que ter intimidade. Se você não tem intimidade, você não consegue fazer nada. Tendo a intimidade com Cristo, a gente entende o que é realmente o céu, salvação. E eu vejo dessa forma, foi o que a senhora falou. Eles só acreditavam numa parte da Bíblia. Eu pelo menos, eu creio que quando você não tem a palavra completa, tem alguns lugares que só pregam alguma parte, infelizmente você nunca vai ter o mapa completo de como chegar lá. Então, eles vieram com essa pergunta, meio esquisita até, falam, mas vai ser quem? E Jesus fala que a palavra diz isso aí, que eu não sou Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos, mas se vocês lessem aquilo que eu já enviei, vocês talvez entenderiam. E eu acho que isso não se aplica nem a só esse grupo, mas todo aquele grupo que estava contra Cristo, porque Cristo ele não veio para abolir. Ele mesmo fala isso. Eu não vim para abolir nada disso. Eu vim para concretizar, para afirmar aquilo que os profetas, os homens de Deus já tinham ouvido e já tinham falado. E como no início do capítulo diz, eles não deram ouvidos. Por isso que eles não estão no banquete. Então, eu vejo dessa forma, sem intimidade, sem conhecer, sem saber quem Deus é, não tem como existir poder, santificação. E, infelizmente, esses que não acreditam na ressurreição, realmente, eles vão ser ressuscitados, mas não vão estar com Cristo. A gente precisa entender a palavra como um todo, né? Eu gosto muito da ideia de um banquete, porque um banquete tem de tudo, é uma variedade. Então, assim, você precisa estar sendo bem alimentado de todas as formas. Uma palavra que vai te levantar, mas também, às vezes, vai ser uma palavra que vai te confrontar. Uma palavra que vai falar sobre o Espírito Santo, vai falar sobre a salvação, aí uma outra que vai condenar o pecado. É um banquete, é uma variedade, tudo para o seu crescimento. E é interessante aqui, né, pastor Mauri, que Jesus vai falar dentro do campo que eles conheciam, porque os saduceus, eles não acreditavam ali nos profetas, né? Então, são só os primeiros 5 livros da Bíblia. E lá a gente vai encontrar o relato de que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que era o que eles criam. Mas, até onde nós sabemos, nessa época, eles não estavam mais vivos, mas não quer dizer que eles estavam ali acabados, né? Que não haveria ressurreição. Ou seja, vocês não acreditam e afirmam, saduceus, que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? É o que eles conheciam. E aí Jesus fala, mas Deus não é Deus de mortos. Ou seja, eles não estão acabados, eles vão ressuscitar. Isso existe. E eu sou o Deus dos vivos. Então você vê a misericórdia de Deus para dar esses ensinamentos até dentro do que aquele povo estava limitado a conhecer. Isso é interessante demais, né, pastor? Exatamente, né? Eles recebem uma resposta, como Jesus costumava responder, né? Essas questões que vinham para colocar ele ali na berlinda, com bastante entendimento. Jesus fala, inclusive, até de anjos na explicação, porque um dos erros deles, né, o erro de muitas pessoas hoje, querer comparar o espiritual com o mundo que a gente conhece. Né? Então, eles falam de casamento, de uma pessoa assumindo a outra, que era a lei do levirato mesmo, né? Mas no mundo espiritual é totalmente diferente. Não é cadeira, não é parede, não é a organização como é aqui. No céu não vai ter casamento, né? Isso é totalmente diferente. E como você falou, Abraão, Isaac e Jacó, que eles tanto se apegavam a isso, né? Até para querer combater a autoridade de Jesus, Jesus mostrou como se eles estão vivos, é como você falou, eles são vivos, estão na presença do Senhor, estão eternamente, como todos aqueles que, ouvindo a palavra por completo, também vão permanecer na eternidade. Ouvir a palavra e aceitar o convite. Você percebe como está tudo ligado aqui? A Bíblia ela é maravilhosa, ela não vai se contradizer, ela vai só se completando. Quanto mais você vai mergulhando, você vai entendendo. Seguindo aqui, a gente vai perceber
tem um bloco que é do 34 até o versículo 40, vai falar sobre o mandamento mais importante. Mais uma vez, eles quiseram ali colocar Jesus numa situação complexa, mas Jesus com maestria. Presta essa maestria a Deus, né? Essa inteligência, essa sabedoria para lidar com situações difíceis, perguntas difíceis. E aqui, eles perguntam para Jesus, né? Qual mandamento da lei é o mais importante? Lembrando que tinha ali os 10 mandamentos e tinha também os 613 mandamentos que eram ali dos profetas, né, pastor Mauri? Isso, eles criam. Isso. Uns positivos, outros negativos. Então, mas era muita coisa. Como que você escolhe? Como que você fala, esse é o mais importante? E aí Jesus respondeu assim no versículo 37. Ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. E este é o maior mandamento e o mais importante. Só esse mandamento aqui, ele já resume os 4 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos. Porque se eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, eu não vou fazer um ídolo, uma imagem de escultura. Eu não vou ter outros deuses além do Deus verdadeiro. E aí no versículo 39, e o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo, ou seja, você amar o seu próximo como a ti mesmo, em outras traduções. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Então a gente percebe, né, pastor Marcos, que esses dois mandamentos, eles até ditam como que funcionam os nossos relacionamentos. Tem o relacionamento vertical, que é nós para com Deus, o mais importante de todos, e também o relacionamento na horizontal, ou seja, nós para com o nosso próximo. E algo interessante da gente notar, da gente perceber, é que o nosso relacionamento com o nosso próximo, a gente pode medir de como está o nosso relacionamento para com Deus. Sim. Às vezes essa pessoa ela não está bem para com Deus, não está tendo as suas disciplinas espirituais, não ora, não lê a Bíblia, não procura se santificar, se preparar. E isso acaba se refletindo, como ela não está bem para com Deus, ela também não está bem para com o próximo. Isso não é verdade? A senhora falando, há uns tempos atrás, teve até um caso de uma pessoa que começou a agir estranho na igreja, a gente começou a estranhar. E eu fui nessa pessoa, né? Eu também, sendo jovem como a pessoa também era, eu fui falar com ele, falei, você tá bem? Ele falou, não, eu tô bem, tô indo bem. E ele realmente estava indo bem tudo. Escola, fazia jovem aprendiz, estava perfeito. Eu falei, você tá lendo a Bíblia? Ele falou, olha, eu leio de vez em quando e orando, já faz muito tempo. Aí foi onde eu falei, como você quer ter uma intimidade comigo, que sou humano e erro, com amigos e amigas, não sei. Mas se você não está tendo nenhuma intimidade com o próprio Pai que te criou. Uhum. Inicialmente, fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. Só que trocamos a natureza de Cristo, né? Adão e Eva, quando ele peca, ele troca a natureza de Cristo, que era perfeita, para a natureza do pecado. E aí fomos desligados. Aí a gente vê uma decadência na face da terra. Uhum. Mas quando fomos ligados normalmente em Cristo, viramos um com Ele. E aquela natureza perfeita de Cristo começa a entrar na gente. Então eu entendo que quando a gente não tem essa ligação com Deus, eu não vou conseguir amar o pastor Mauri, eu não vou conseguir amar você, e muito menos alguém que me faça mal, porque isso aqui não tá falando só do irmãozinho que a gente gosta. Sim. Tá falando da pessoa que muitas vezes fala mal da gente, porque quanto mais perto de Cristo, mais parecidos somos com Ele. Uma coisa... E ele foi capaz de chamar Judas de amigo, né? Olha isso. Ele aceitou o beijo de Judas. Ele já sabia que Judas ia trair ele. Ele poderia ter falado na própria ceia, falar aqui, ó, você vai me trair e sai, não quero você aqui. Mas não, ele falou aqui, ó, todos estão aqui. Todos são chamados, porque se ele tirasse Judas, ele estaria anulando a própria palavra. Aqui na palavra diz que ele chamou todos para o banquete. Então ele também chamou os perversos, os pecadores, como a senhora falou. Os gentios e os pecadores foram chamados. E a decisão é nossa. Deus ele faz a parte dele, mas ele espera a nossa. A nossa parte é aceitar as vestes, aceitar estar com Cristo e aceitar conhecer Ele. A Bíblia está aqui, a palavra está aqui. Está disponível, né? Está disponível. Agora, só depende de cada um de nós buscar a Deus para poder termos comunhão com todo o resto.
E para mim é isso, é maravilhoso, não tem como. O nosso relacionamento na horizontal com as pessoas, ele é um reflexo de como que está o nosso relacionamento para com Deus. E será que a gente está amando o Senhor de todo o nosso ser? Com toda a nossa alma, os nossos pensamentos, com todas as nossas forças? É uma luta diária para a gente conseguir silenciar a carne, né? Para que o Espírito possa sobressair, o caráter de Cristo possa sobressair. Às vezes você está cheio de você mesmo. Busca estar cheio de Deus, amar o Senhor com todo o seu ser. Só para a gente não deixar de falar, nosso tempo já até foi, mas do 41 a 46 é a pergunta que o Messias vai fazer, né? Jesus pergunta, quem é o Cristo? Qual que é a natureza dele? E aí os fariseus, eles vão responder, não, é o filho de Davi. Eles até respondem de forma correta, só que também estavam limitando Jesus a um rei terreno. A gente até falou aqui, né, das expectativas do povo judeu. Eles até reconhecem ele como Messias, né, o homem, mas não compreendem que ele era Deus, a natureza divina. E aí, se ele é filho de Davi, aí Jesus vai falar sobre um salmo de quando Davi vai chamar, ele vai falar, né, do Messias como Senhor. Então, não faz sentido, se ele é filho de Davi, Davi chama ele de Senhor. Ou seja, ele faz uma pergunta, os fariseus, eles compreendem, mas ficam em silêncio porque não tinham mais o que responder. E uma coisa que a gente pode perceber, só pra gente fechar, né? Não adianta você conhecer a letra, você fazer como manda o costume, você ter o hábito que os fariseus tinham, fazer tudo que eles faziam. Mas se você não tem essa revelação espiritual de quem Jesus é, que você possa pedir o Espírito Santo para abrir os seus olhos e te dar qual é a revelação correta de Jesus, ou seja, a revelação correta da palavra. Qual é a revelação que eu tenho do Cristo? Às vezes está igual aos fariseus, mas que você possa ter a revelação correta, você possa compreender na totalidade aquilo que Cristo é. Isso aí a gente só vai conhecer indo até Ele, indo até a palavra. Para a gente poder encerrar, eu vou ler aqui com vocês o comentário do missionário R.R. Soares, que sobre esse capítulo, Mateus 22, ele diz assim: esta parábola ilustra a rejeição dos judeus ao convite para as bodas, a celebração da salvação, oferecida por Deus em Cristo Jesus. Eles não deram crédito à mensagem divina, antes voltaram-se para os próprios interesses e chegaram a assassinar os enviados do Altíssimo. Então o reino de Deus foi anunciado a outros povos. Ora, o caminho para a salvação é seguro e franqueado a todo aquele que é chamado. Somente os perversos, os que se deixam levar pelo inimigo e preferem os prazeres da carne, não desfrutarão das bodas do Cordeiro de Deus. No Senhor não há injustiça, e naqueles que se candidatam para ir morar com Ele por toda a eternidade, também não pode haver. Quem não estiver com as vestes nupciais, as vestes purificadas, será lançado nas trevas exteriores. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E muito obrigada, pastor Marcos. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Marcos, sou aqui auxiliar do pastor Davi na Taquara Merck. E o horário dos jovens é bem fácil. É às 15 horas, aqui na... Quase que eu falei o antigo endereço. Aqui na Estrada dos Bandeirantes, número 1000. Você que é jovem, ou você mesmo que quer ouvir um pouquinho da palavra de Deus, também domingo somos recheados de horários. Temos aqui 8 horas da manhã, 10h30, também temos culto de 15 horas. Você então que tem um jovem em casa, você pode trazer o jovem e assistir o culto. Também temos culto das 18 horas. Você que quer ouvir da palavra, conhecer mais de Cristo, gostou da conversa, vem aqui para a igreja que eu tenho certeza que Deus vai ter muito mais para poder te dar. Amém. E pastora Mauri, muito obrigada por tudo que o senhor acrescentou no programa de hoje. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, Júlia. Agradecer por estar aqui com você, com meu amigo pastor Marcos, meu sobrinho, né? Quem não sabe. E quero deixar aqui uma informação, né? Onde nós nos encontramos ali pregando a palavra e fazer um convite especial. Eu sou o pastor da Igreja da Graça ali em São João de Meriti, cidade da Baixada Fluminense, na Rua da Matriz 459, ali no centro, no calçadão. Quero você ali recebendo uma palavra de bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. E você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você ficou com a gente até o final. Que bênção, glória a Deus.
Bom, já faça a leitura de Mateus capítulo 23 e volte para o próximo podcast bíblico para a gente continuar nesse mergulho de aprendizado das Escrituras. Um grande abraço a cada um de vocês, fiquem com Deus e até mais! Você curtiu esse estudo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou te fazer aqui 3 pedidos. O primeiro é para que você curta esse vídeo. É um sinal que você gostou e quer receber mais conteúdos como esse. Também vou pedir para você estar comentando, interagindo, participando com a gente aqui nos comentários, tá bom? E o terceiro pedido é para que você nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então, compartilhe, nos ajude a espalhar essa mensagem. E agora, 2 convites. O primeiro, para você conhecer mais sobre o nosso canal aqui do YouTube. Tem uma playlist só com os podcasts bíblicos, com o livro de Provérbios e os futuros livros que a gente vai estudar juntos aqui. E o segundo convite é para que você venha conhecer nosso perfil lá do Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades e muito mais, você só confere por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu abraço e Deus te abençoe.